Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao videocast do FGV Company Insights em parceria com a revista GV Executivo. Hoje vamos falar como a agenda de adaptação às mudanças climáticas se desenvolveu nas últimas décadas e quais são os desafios para o setor público, para as empresas e para a sociedade. Os nossos convidados são Mário Monzoni, que é coordenador do Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV-AESP, e Mariana Nicoletti, que é pesquisadora do FGV-SES. Muito obrigada pela participação de vocês. Mariana, professor. Obrigado, Érica. Obrigada. Professor, por que é indispensável, e urgente fortalecer essas ações e aumentar os investimentos na agenda de adaptação à mudança do clima? Já que nós estamos na academia, eu vou recorrer à ciência para responder a sua pergunta. A ciência vai trazer duas coisas importantes. A primeira, de certa maneira, resume o que é mudança do clima. O que a ciência está dizendo? Que os eventos extremos vão aumentar em frequência e intensidade. Então, eventos extremos sempre tiveram. O que a ciência está dizendo é que a intensidade, a frequência que eles vão acontecer vai aumentar. Se alguém não quiser escutar a ciência, basta abrir a janela que a gente vai ver o que está acontecendo. E isso deu inspiração, inclusive, ao título do artigo. A segunda coisa que a ciência está dizendo é o seguinte: para a gente ter uma qualidade de vida em cima do planeta razoável do ponto de vista ambiental, socioeconômico, a gente tem que evitar que a temperatura média do planeta aumente 1,5 grau Celsius acima da sua média histórica, E para isso, o que a ciência diz é o seguinte: a gente deveria alcançar um pico de emissões de gás de efeito estufa em 2025, ou seja, daqui 8 meses. A gente precisaria reduzir em 43% até 2030, 60% até 2035 e neutralizar até 2050. Coisa que é bastante difícil. Ainda mais quando a gente conta que os compromissos que são declarados pelos países que estão em cima da mesa não estão caminhando nessa direção. Ouvindo o senhor falar dessas datas, a gente já tem a sensação de que está tudo atrasado. Exato, esse é o meu ponto. Portanto, mesmo que os esforços de mitigação devem continuar, nós já estamos no modo adaptação. Então, a gente tem que começar a mudar todos os esforços em termos de investimento em política pública, setor empresarial e na sociedade de uma maneira geral, para uma agenda de adaptação, porque esse 1,5 provavelmente a gente já passou. Agora, Mariana, vocês falam no artigo da revista GV Executivo que é mandatório que a sociedade invista em estratégias de adaptação e resiliência climática e que combinem ações de curto, médio e longo prazo, Que ações são essas? Que prazos são esses? Fala um pouquinho desse tema. Quando a gente fala de adaptação, a gente está falando de um grupo de medidas diversas, E também com horizontes temporais diferentes, como a gente fala no artigo. Essas medidas, elas têm que ser pensadas com um olhar setorial e territorial, pelo menos, porque diferente da agenda de mitigação, que é uma agenda global, então se uma empresa reduz emissões aqui no Brasil, ela afeta, ela contribui para o sistema climático como um todo, os impactos da mudança do clima, eles são específicos de acordo com as dinâmicas socioterritoriais e culturais, inclusive. Então a gente está falando de medidas que precisam ser pensadas especificamente a partir desses territórios e dos setores, mas eu posso trazer alguns exemplos. Então, como a emergência climática já é uma realidade, a gente, basta abrir a janela que a gente vê que os eventos extremos já estão acontecendo numa intensidade e frequência maior, há medidas de curtíssimo prazo imediatas que a gente precisa já começar a implementar. Como, por exemplo, barreiras mesmo ao aumento do nível do mar, o fortalecimento dos sistemas de drenagem que a gente já tem instalados. E a gente precisa também pensar em medidas de médio e longo prazo que pensem ou deem conta desse aumento que a gente nem sabe onde vai chegar. Então, há uma incerteza grande na agenda. Então, a gente está falando de medidas, por exemplo, baseadas em ecossistemas, jardins de chuva para lidar com extremos de chuva. A gente está falando de pensar moradias, novas infraestruturas para moradia, sistema de saneamento básico, algo que a gente já sabe que a gente precisa, independente da mudança do clima, mas que agora está se tornando uma carência ainda mais crítica,
a gente está falando de parques lineares, repensar a infraestrutura urbana e rural também, né, como sistemas agrícolas, diante de um sistema climático que já está alterado e que vai ficar ainda mais diferente e a gente nem sabe o que vai ser. Vou fazer uma provocação aqui, né? A natureza mostra, a população sofre, né? O planeta sofre e as empresas e o governo fazem o quê? Pois é, a agenda de empresas e governo tá concorrida, né? Então, as questões de guerra, por exemplo, estão consumindo muito dos esforços e do tempo das agendas. Então, a questão ambiental, a questão climática sempre foi algo que não é prioritário, né? Mas a natureza não está muito preocupada com isso, ela continua mandando mensagens, né? E a agenda de adaptação veio para ficar, porque ela impacta, de fato, do ponto de vista empresarial, por exemplo, a capacidade de operação dessas empresas. E os relatórios, né, mostram que os recursos destinados a essa agenda continuam aquém do necessário. A gente tem uma meta de 100 bilhões de dólares anuais por ano até 2025, estabelecida no Acordo de Paris. A maior parte do investimento em adaptação foi feita pelo setor público. Por que o setor privado avançou menos nessa pauta, Mariana? Bom, primeiro é uma questão de dados mesmo, né? Os dados sistematizados e analisados. Então, como as ações do setor privado, elas ainda estão bastante limitadas a ativos, né? Os ativos privados, então, ações dentro dos seus muros, do muro da empresa. A gente está falando, por exemplo, dos ativos físicos, né, dessas empresas, tecnologias que são implementadas dentro, né, por exemplo, da infraestrutura industrial. É difícil de contabilizar e de mapear mesmo tudo que está sendo feito. Agora, mesmo quando a gente olha, né, trabalha junto com as empresas como a gente faz no GVCS, a gente percebe que são as grandes empresas, e nem todas elas, né, que estão atentas e de fato investindo nessa agenda. Então, de fato, a gente precisa fortalecer essa atuação do setor empresarial. E essa dificuldade, ela tem muito a ver com também uma esfera do público e do privado, porque a agenda de adaptação ela tem essa característica. Há impactos que acontecem fora dos muros da empresa e que levam a perdas e danos também para os negócios, né? Seja por meio do ambiente de negócios, que fica instável, tem vários riscos que vêm por aí, seja por riscos indiretos mesmo, como, por exemplo, os impactos que a comunidade do entorno sofre, que o próprio mercado consumidor, né, dessas empresas sofre, as suas cadeias de valor. Então, por exemplo, acesso a insumos que são críticos, né, para essa cadeia de valor. E isso está, por enquanto, fora do radar de muitas empresas. Elas estão olhando só para o risco imediato e de curto prazo, o que, na verdade, é um problema enorme, né, porque daqui a pouco a gente vai ver impactos ainda maiores econômicos, que a gente já sente hoje na economia brasileira, mas isso tende a se tornar ainda maior. Há setores que são muito impactados já hoje, né, como o setor agrícola, o setor industrial, toda a questão de água, né, e saneamento básico. Então, são muitos setores já afetados, mas são só as grandes empresas que estão atuando e muito com esse olhar de curto prazo e interno. Então, há fronteiras aí a serem cruzadas e isso passa por um trabalho de formação, capacitação técnica junto com essas pessoas que estão tomando as decisões, né, executivos e executivas, mas passa também por acesso a dados. Essa é uma barreira muito presente na agenda de adaptação. Houve grandes avanços nos últimos anos, mas ainda é uma lacuna. A gente ter dados climáticos, por exemplo, acessíveis, aplicados por pessoas não especialistas e que tenham aí uma granularidade bem específica para que essas análises possam ser feitas para os territórios onde essas empresas têm suas plantas, seus escritórios e assim por diante. A gente está falando de uma coisa mais emergencial do que quando a gente pensa em sustentabilidade como um todo, né, professor? Porque a gente sabe que o mercado financeiro também impulsiona a agenda ESG, a sustentabilidade das empresas, à medida que existe já um reporte global, existem métricas, resultados que são reportados aí para o mercado, para a Bolsa. Como é que o senhor vê essa questão, esse impulsionamento dessa maneira financeira, né, os stakeholders, como é que o senhor vê esse ecossistema? Não é à toa, né, fazendo um complemento ao que a Mari colocou, que a agenda de mitigação é muito mais fácil de ser compreendida pelas empresas, porque no final do dia a gente está falando de redução de emissão, que é muito correlacionado com redução de uso de energia, né, no caso energia fóssil. Então, o CEO
entende muito bem isso. Então nós estamos falando de redução de custos, nós estamos falando de novas oportunidades, estamos falando de energia renovável, estamos falando de novos materiais, estamos falando de uma nova economia. Então é fácil a compreensão. Quando a gente entra em adaptação, a gente entra numa agenda de custos compartilhados, né? Como a Mari acabou de falar, é um impacto territorial. Então, deixa de ter um olhar para dentro dos muros, né, onde você tem algum controle, e passa a ter que ter uma visão multi-stakeholder, conversar com públicos não suspeitos, articular soluções com o setor público, né? Então, é muito mais custo. E uma mudança de cultura também na empresa, né? De visão, de valores, de estratégia, isso envolve tudo isso. Exato. Moralmente, é fácil explicar. Evidentemente que talvez mostrando os custos, né, não fazer nada custa muito. Aqui na FGV, Mariana, vocês desenvolveram, Mário também participa, é coordenador, né, e uma plataforma de empresas pelo clima, iniciativa do Centro de Estudos em Sustentabilidade, o FGV-SES. Como é que funciona essa plataforma? Qual que é o tema que vocês discutem? Os temas, eles têm alguma variação, né, ao longo dos anos, mas a agenda climática sempre está presente, é uma constante. Então, uma parte dessa iniciativa empresarial, como a gente chama, é a plataforma Empresas pelo Clima. E esse ano, 2024, a gente está trabalhando a adaptação à mudança do clima e mercado de carbono, né? Então, 2 temas, um mais ligado à mitigação e à adaptação e resiliência. E é um tema que a gente vê também perdurando, né? Um trabalho de mais longo prazo. A gente já tem um planejamento para pelo menos mais 2 anos depois de 2024. Essa plataforma ela tem um principal objetivo que é de coprodução de conhecimento. O que significa isso? Significa promover um encontro que é muito importante, né, para qualquer tema da sustentabilidade, mas especialmente a adaptação, eu diria, que é esse encontro entre conhecimento, dados, chamados técnicos científicos, e um conhecimento empírico, né, que vem das experiências, no caso dessas empresas, dessas pessoas que representam essas empresas, e também de outros atores com quem essas empresas se relacionam. Por isso a gente tem, por exemplo, uma imersão em campo, né, que faz parte desse ciclo. A gente traz pessoas convidadas, porque, como a gente está falando aqui, né, a adaptação depende também de entender, ou medidas efetivas de adaptação dependem de entender como outros atores do relacionamento das empresas já são afetados pelos impactos da mudança climática. Além de ter um elemento fundamental que é o da justiça, né, da justiça socioambiental, da justiça climática. A gente sabe, né, que as populações historicamente vulnerabilizadas são as que mais sofrem o impacto da mudança do clima. Então, as mudanças climáticas elas acentuam desigualdades, né, e injustiças históricas. Então, lidar com essa agenda e pensar o investimento empresarial também precisa ter essa perspectiva, porque afinal de contas, né, no limite, todo mundo, inclusive o ambiente de negócios, precisa de uma sociedade saudável, próspera. Então, a redução das desigualdades e a redução das vulnerabilidades também é uma agenda importante. Nessa plataforma, então, a gente trabalha essas relações, a coprodução de conhecimento, e a gente também produz, junto com essas pessoas que participam, ferramentas, diretrizes, metodologias que possam apoiar, então, esse avanço da gestão empresarial e dos investimentos empresariais em adaptação e resiliência. Fica um enorme banco de dados também, né? Porque as empresas trocam informações, participam juntas, é isso? Sim, sim. Talvez essa seja a característica mais importante, né? As iniciativas têm quase 15 anos, começou com o tema do clima, por isso que EPC, né, Empresas pelo Clima, vem de lá longe, 2008, 2009. Como centro de estudos, né, o nosso objetivo é gerar impacto na sociedade, seja nas práticas empresariais, seja nas políticas públicas. Então, a gente tem que fugir de um olhar de consultoria. Então, em vez de trabalhar uma a uma empresa, a gente cria uma rede. Então, são 20. No começo, a gente tinha 40 empresas trabalhando junto, muitas delas concorrentes, que compartilham os mesmos desafios e os mesmos dilemas. E aí, o que você está fazendo? Putz, eu estou fazendo isso. Putz, eu não sabia. Com o que você está trabalhando? Então fica uma rede de produção de conhecimento compartilhado muito grande, né? Legal. E as principais contribuições, né, para a gente finalizar, de responsabilidade das empresas para a gente avançar nessa pauta da questão climática, Mariana?
Essa pauta da mudança climática exige novas ferramentas de gestão mesmo, né? Inclusive em prol da colaboração, a criação de ambientes de cooperação, e as empresas fazem isso com uma dinâmica grande, né? Inclusive pensar novos modelos de parceria público-privada. Então tem um caráter de construção do como fazemos a gestão empresarial, né? Que as empresas precisam repensar e já estão fazendo isso, inclusive com a gente nessa plataforma. Há também, claro, uma parte de tecnologia, de inovação tecnológica, que a gente já vê acontecendo e que apoia, né, desde o monitoramento dos impactos da mudança do clima até a questão dos dados futuros dos cenários climáticos. Então, empresas do setor de energia mesmo, que o Mário mencionou, já vêm investindo nisso, nesses sistemas de monitoramento que geram uma base de dados que pode apoiar, inclusive, políticas públicas. Então, esse é um campo, por exemplo, em que os bens produzidos pelas empresas podem virar benefício público. Além de, claro, investimento, né, o investimento privado. Há empresas globais que têm uma capacidade de investimento maior do que países, né, pequenos países até por vezes europeus. Então, a gente está falando de uma capacidade de investimento importantíssima para chegar nos 365 bilhões de dólares que a gente já sabe que os países em desenvolvimento vão precisar investir nessa agenda de adaptação até 2050. E eu diria ainda que tem uma questão da capacidade de mobilizar pessoas com diferentes conhecimentos, né, e experiências, seja nos territórios em que essas empresas estão presentes, seja participando dessa interlocução com políticas públicas, em comitês de bacia. Essa presença empresarial nesses espaços coletivos, ela é impulsionada por essa agenda e é fundamental. Mariana, professor Mário, muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso videocast. Até uma próxima. Obrigado, a gente que agradece. Obrigada.